Pronto. Só colocar aqui. Nesse exato momento, estamos gravando essa aula para ficar disponível para a turma do 7º ano, tá bom? Os alunos que no momento eles não estão aqui conosco, né? Olha lá, então, na aula passada nós começamos a falar sobre eletricidade, tá? Demos um pequeno histórico, né? Depois falamos sobre a questão do conceito da eletrostática. Pessoal, o que é eletrostática? São cargas que elas vão estar sempre em repouso, tá? Saúde. Só vou desabilitar aqui o teu áudio, tá? Para você não ficar, para você ter um áudio limpinho, né? Só interromper aqui. Aí a galera que foi entrando, eu já vou entrando já com o áudio totalmente para não ficar, tá? Aquele áudio desconfortável, né? Somente o áudio da pessoa que está falando. Voltando aqui. Cadê? Tá aqui. Então, na aula passada nós comentamos sobre a questão da eletricidade, como ela surgiu, né? Falamos sobre a questão da eletrostática, falamos sobre a questão das cargas, né? Quando falar de cargas elétricas, então, a gente está associando logo a parte de eletricidade, tá? Nesse exato momento, né, nós estamos conversando, né, via webconferência, né? E graças à eletricidade, nós temos essa tecnologia que a gente aplica principalmente na era moderna, tá? Isso ela ganhou muito, muito mais ênfase, principalmente na época da invenção da luz, né? A gente vai ter uma aula só para falar sobre isso, tá bom? E deixa eu ver o que mais. E falamos sobre a questão dos corpos eletrizados, né? Falamos para você que existem corpos que têm cargas positivas, significa que ele vai ter mais prótons, né? Falamos para você que existem corpos que têm cargas negativas, então significa que ele vai ter mais elétrons. Falamos do corpo neutro, né? Que ele vai ter tantas cargas positivas, tantas cargas negativas, só que elas vão estar em equilíbrio, né? Então, falamos também sobre a questão da lei da ação da atração e repulsão. Cargas de mesmo sinal a gente acaba repelindo, cargas de sinais contrários a gente na verdade, cargas de sinais contrários. Você atrai, carga de mesmo sinal você acaba repelindo, né? É que nem o exemplo do ímã, né? Se você ver, lembrando a ideia do ímã, né? E tem esses dois processos, só que ocorrem em naturezas diferentes, tá? Uma é magnética e outra vai ser elétrica. Mas ambas são os mesmos fenômenos. Se você pega, por exemplo, um ímã, você vira um dos polos e você perceber, a pessoa atraiu, então significa que eles vão ter o quê? Mesmos polos. Um é positivo já, perdão. Não utilizar, é bom que eu vou cortar isso. Então você vai ter quando você tem um lado de um ímã, a questão dos polos, né? Um é o polo oposto ao outro. Aí quando você larga, ele acaba grudando. Quando você vira um dos lados, repara que eles vão ter o mesmo polos. Quando você tenta grudar, você não consegue. Estão o quê? Sofrendo esse processo de repulsão. Aquele princípio lá vai ser o mesmo também aqui para as cargas elétricas, tá? Você tenta, não consegue. Depois, quando você vê outra carga que seja totalmente sinais contrários, você acaba atraindo, tá bom? Ação e a atração e repulsão, tá bom? A atração e repulsão, beleza? Então hoje nós vamos falar sobre essa questão de quantidade de cargas, né? Vamos dando continuidade ao nosso estudo aqui, né? Do nosso sumário. Então vamos lá, vamos passar aqui mais adiante. Foi uma pequena introdução que foi da aula passada, tá? Aqui foi a parte histórica que eu comentei, né? Sobre a questão do Ambar, que é a questão que a eletricidade é dividida nesses campos, né? Eletrostática, que vai estudar as cargas em repouso, e a eletrodinâmica, ela vai estudar as cargas em movimento. Isso aqui é legal porque o que nós estamos nesse exato momento tendo a necessidade da eletricidade graças à questão do princípio da eletrodinâmica, tá? Para mim estudar eletrodinâmica, eu preciso entender a parte da eletrostática, tá bom? Deixa eu mostrar aqui mais, foi que na sala passada, um pequeno resumo. Aqui, ó, principalmente aqui na nossa região amazônica, tem muitas cargas elétricas, né? Se você assistir a aula lá, que nós gravamos na aula passada, nós falamos sobre essa questão, né, das cargas elétricas, que são situações da eletricidade que é aplicada aqui no nosso planeta, né? A gente explicamos lá bacana. A gente vai ter uma aula muito legal que a gente vai falar sobre essa questão do trovão, relâmpago, né? Vamos ter uma aula só sobre isso, acho que na próxima semana, tá?
Deixa eu só habilitar aqui. Está escrevendo na tela, né? O AMBA, isso, exatamente. O AMBA, perfeito. Tá? Só interromper aqui. Isso. Aí vou. Que eu sempre esqueço de habilitar. Só apagar aqui sua anotação. Vamos lá, cadê você? Vou pegar aqui a borrachinha, ó. Vamos apagar. Exatamente, questão do ambar, né? Que lá que vem o termo eletricidade, né? Que vem do grego electro, né? Que vem do latim electro, né? Vamos ver aqui, pronto. Vamos lá, dando continuidade, só habilitar aqui o mouse, pronto. Vamos lá então. O que mais nós comentamos? Que falamos sobre a questão do átomo, né? Que dentro do átomo você tem partículas, aquilo que eu falei para você, positiva, negativa, né? Positiva chamamos de próton, carga negativa é o elétron. O neutro, ele vai ter a carga que vai estar em equilíbrio, tá bom? Foi a nossa aula passada. Aquilo que eu falei para você, né? Corpos eletrizados, está associado a essa parte, né? Onde você tem mais cargas positivas, ele é chamado de corpo carregado positivamente, tá? Tem excesso de elétrons. Cargas carregado negativamente, ele vai ter mais elétrons do que... Aí tem vários elétrons aqui e você só tem apenas 4 prótons, ou seja, número de elétrons, ou seja, carga negativa, maior do que carga positiva. E aqui quando o corpo está neutro, né? Aqui não representou, né? Apenas para demonstrar que um elétron, se eu tenho 10 elétrons, vou ter que ter 10 prótons. Se eu tenho 20 elétrons, vou ter que ter 20 prótons. E assim vai. Tem que estar em equilíbrio, tá? Aqui uma coisa que é interessante, só notando que as cargas positivas, principalmente aquele corpo está eletrizado positivamente, ele está com excesso de carga. Então ele precisa passar para um outro corpo. Caso, por exemplo, exista um corpo que está precisando de cargas, nesse caso, são aquele corpo que é carregado negativamente, tá bom? Só um pequeno lembrete para nossa aula. E deixa eu ver o que mais que nós comentamos na aula passada. Aqui, ó, que eu falei para você, ó. Olha lá. Aquilo que eu te falei, né? Olha lá, Ian, que você não viu a aula passada. Então, cargas de mesmo sinal, sinais contrários, você atrai. Carga de sinais contrários, você acaba o quê? Repelindo, né? Tu tenta grudar, mas não consegue. Pela ação da repulsão é tão grande que você tenta e nem consegue, tá bom? Aí foi um exercício que nós fizemos, acho que foi um exercício só que nós comentamos. Acho que foi a questão número... Foi a 3 e a 4, foi isso mesmo, que tá lá no link, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Tá. Aí vou deixar alguns exercícios para vocês que eu vou enquadrar. Vamos para... Tá, aqui. Deixa eu ver se é isso. É aqui, nossa aula, tá? Então, nesse capítulo nós vamos falar sobre essa questão de condutores e isolantes, né? Condutores são... O nome já está dizendo, ele vai conduzir o quê? Ele vai conduzir algo fundamental, que é essas cargas elétricas, e essas cargas elétricas elas vão ter uma identidade muito importante. Qual a sua identidade, professor? É justamente que eles vão facilitar, aqui ó, os condutores, tá? Eles vão o quê? Facilitar o movimento dessas cargas elétricas. Então, todo material que é condutor, ele vai facilitar esse fluxo de cargas, tá bom? Tá certo? E outros que vão o quê? Dificultar, né? No caso, ó, que nessa situação são os isolantes, tá? Existem materiais também chamados de dielétricos, né? Dielétricos também são isolantes, pode ser o ar, pode ser o gelo, né? Aqui está até dando alguns para a gente, né? O vidro, o óleo é isolante, o silicone é isolante, o plástico, né? A madeira seca, ou seja, a madeira molhada, se caso você pegar nela, você acaba pegando um pouco de choque, né? Então, a partir de agora, quando nós falarmos, ó, material, tal material é condutor, porque ele vai facilitar o fluxo de cargas elétricas. E existem materiais que já não vão ter essa facilidade, né? Elas vão ter uma certa dificuldade. Não sei se você já viram algumas historinhas, quando uma pessoa ela acaba pegando, ela acaba ficando pregado, né? Quando vai, toca no fio elétrico, a pessoa acaba ficando grudada no fio e tal. Aí o cara fala assim, olha, dá uma paulada nela que não é recomendado, né? Mas, por quê? Porque a madeira seca, ela é nada mais ou menos do que um isolante, tá? Ou seja, ela isola. Aquela carga que está sobre aquele corpo está
com cargas elétricas, com bastante movimentos eletrizados, não vai passar para a madeira, tá? Não vai passar porque, na verdade, a madeira acaba dificultando a condução dessas cargas para aquele corpo, tá? Então, você tem que ter muito cuidado mesmo, principalmente na aula passada eu cheguei a comentar sobre a questão do princípio do fio terra, quando você toca na geladeira, né? Tocou na geladeira, eu peguei um choque. Por quê? Porque naquele momento você serviu de condutor para a geladeira. Lembra? Eu acabei de citar para você. Ela estava com excesso de cargas. Como ela estava com excesso de carga, ela precisa pegar essas cargas que estão no seu material condutor e acaba, na verdade, transferindo para outro condutor. Então, nesse exato momento, você acabou servindo de você acabou ser, você na verdade serviu de fio terra para esses materiais que você acaba na verdade pegando choque. Pra você ver como é interessante, né? Então, muito cuidado, né? Você vê fio desencapado, muito cuidado, né? Então, existem pessoas que acabam brincando um pouco com a eletricidade, galera. A eletricidade, ela traz consigo, que a gente vai estudar na frente, a parte da energia elétrica, né? Tudo que nós estamos falando aqui está associado a essa parte de energia elétrica, tá bom? Então, isolantes vão dificultar, condutores vão facilitar. Aí talvez você lembre, a professor Márcio já comentou isso, acho que foi no primeiro bimestre sobre condutor. Exatamente. Só que nós falamos de natureza de corpos que conduziu a temperatura, que conduziu essa energia térmica. Galera, o fenômeno é o mesmo. Os bons condutores de eletricidade serão os bons condutores de calor também. Então, se você pegar, nesse exato momento, pegar aí numa cadeira, então, com uma sensação térmica bem baixa, você vai perceber que a cadeira, por ser um metal, ele vai conduzir nesse exato momento e presente o que está acontecendo agora no ambiente, tá? Então, se a cadeira está fria, porque a sensação térmica, ela facilita esse fluxo de energia para onde? Nesse caso, para a cadeira, tá bom? Se você vai esquentar uma água, você percebe quando você esquenta a água, metade começa a esquentar, porque a condução que está ocorrendo através do fluxo de calor para o metal, significa que nesse exato momento o metal ele acaba sendo aquecido, tá? Então, os bons condutores de calor serão os bons condutores também de eletricidade, tá bom? Então, muito cuidado quando você toca em algo que é elétrico. Se pegou choque é porque você serviu de condução. Aí você fala assim, mas professor, mas por que eu pego choque? Eu não tenho metal no meu corpo. Galera, e pior que tem, né? Você tem pequenos metais, alguns sódio, né? Principalmente o sal. O sal, ele acaba conduzindo corrente. Em outras palavras, a gente vai falar muito lá nas próximas avaliações, falaremos sobre corrente elétrica. Mas vamos falar sobre carga elétrica. Você tem elementos que vão acabar o quê? Facilitando esse fluxo de energia, tá? E nesse caso um deles é o sal que nós temos no corpo, né? O sal, ele acaba fluindo, né? Ele acaba, na verdade, fazendo com que o nosso corpo seja um condutor de eletricidade. Entendido? Então, por isso que a gente pega choque, porque nós temos muito sal no corpo, né? Ah, professor, nunca senti o gosto do... Não é questão de sentir. Quando você soa, se você, às vezes, sem querer, às vezes a gente acaba engolindo um pouco de, sei lá, suor, aí você percebe, tá salgado, porque devido ao sal que nós temos no corpo, tá bom? Certo? Eu sempre falo, sempre tiro umas brincadeiras assim, ó. Quer provar se você tem muito sal no corpo? Soe bastante, né? Aí pega lá um pouquinho lá do teu braço e tal e prove, né? Se você provar, você vai ver que o que eu estou te falando está coerente, tá? Muito sal nós temos no corpo e isso faz com que aquela situação da geladeira, a gente acaba o quê? Fluindo energia para o nosso corpo, tá bom? Vamos lá para... Só apagando aqui, certo? E vamos aqui. Passando aqui, né? Então, olha lá, aquilo que eu falei para vocês, né? A questão das cargas, tudo associado à parte das cargas, né? Agora a gente vai precisar anotar algumas situações que vai ser importante. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Uma coisa que vai aparecer muito a partir de agora de uma matemáticazinha, né? É esse nosso camarada aqui, que é chamado de carga elementar, beleza? Só aqui.
ver aqui, não está aparecendo aqui. Bem, aí você fala, professor, qual é esse valor dessa carga elementar? Isso vai aparecer muito nos nossos cálculos, tá? A carga, vamos ver. Olha lá. E representa pela letra Ezinho, né? Ezinho, carga elementar. Eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos, tá? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E tem uma unidade que a gente vai utilizar muito, que é o C. Esse C é a unidade de eletricidade de cargas elétricas, que é o nosso Coulomb, né? Então, esse C está associado à parte de cargas elétricas, está associado à parte de eletricidade, e o nome dele é chamado de Coulomb, em homenagem a Auguste François Coulomb, né? Bonito nome, né? Então, esse elemento aqui, que esse Ezinho, ele vai aparecer muito nos cálculos, tá? Apareceu, utiliza esse valor. Aí você fala assim, professor, por que mais ou menos? Mas se a carga ela for positiva, menos, nesse caso, se a carga ela for negativa. Então, ele está colocando aqui para a gente, ó. Olha aqui, está mostrando aqui para a gente. E você usa o negativo, e se caso ele falar que esse corpo está carregado positivamente, você usa o positivo, tá? São algumas anotações que serão importantes, tá? Certo? Interessante, né? Pessoal, alguma pergunta? Deixa eu abrir o áudio aqui de vocês, estou achando vocês muito quietinhos. Levanta a mão. Primeiro você, Ian. Tá entendendo, Ian? Essas anotações? Ian? Ian? De novo. Ian? Tá me ouvindo? Oi. Pode falar. Tá entendido? Eu não entendi muito bem esse negócio do prótons e do elétrons. É porque isso estava associado à parte da aula passada. Foi a introdução. Te deu um pequeno... Ah, Por isso que eu estou falando, né? Para você entender o capítulo, que esse capítulo nós estamos estudando, é para você dar uma olhada na introdução que nós comentamos, entendido? Aí para você entender legal o que nós estamos comentando aqui. Mas eu fiz um pequeno resumo, né? Revisei e tal, falamos sobre a questão do corpo carregado positivamente, corpo carregado negativamente, né? Dentro da estrutura do átomo eu tenho partículas, fora da... Vou que esse desenho aqui ele representa legal, ó. Se você estiver acompanhando aí, ó, aqui dentro do átomo eu tenho prótons e nêutrons, e fora do átomo eu tenho a partícula negativa, nesse caso, que seria essas bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas aqui que eu estou representando aqui seriam os elétrons, tá? Lá dentro, essa bolinha aqui pode ser vou até dizer aqui que seja o próton, e a outra bolinha de azul seria, no caso, o nêutron, tá? Certo? Então, dentro da estrutura do átomo, eu vou ter partículas. Essas partículas podem ser positiva, negativa ou neutra, tá? Cada uma delas existe uma carga. Essa carga é chamada de carga elementar, tá? E ela tem um valor numérico. Isso é um dado, que isso é físico, né? É um dado físico que sempre vai aparecer no exercício. Professor, eu tenho que decorar isso? Não, porque isso tem que vir nos exercícios, tá? Isso tem que vir nos exercícios. Eu só preciso entender que isso é da carga elementar, que ela sirva tanto para o elétron, tanto para o próton, tá bom? Aí por isso que eu coloquei aqui o mais ou menos, ó. Se caso no exercício ele falar que é o próton, então vou ter que usar o positivo. Se caso, por exemplo, ele dizer que é o elétron, então vou ter que usar o quê? O negativo, tá bom? Entendido? Vamos abrir aqui pro... Deixa eu ver quem é. Acho que é o Viniene que tá com o celular aqui, vamos ver. Viniene? Oi. Tá me escutando? Tô. Tá entendendo a aula, filha? Sim. Tá bom, então. Vamos lá, então. Dando continuidade, então. Vamos lá. Qualquer dúvida, levante, que aí no dispositivo de vocês existe um mecanismo. E se você tiver o cadernão, vou anotando essas observações que eram importantes, tá bom? Tá? Vou colocar aqui. Só apagar aqui, porque se eu subir vai aparecer essas anotações, né? Tem que apagar. Vamos lá. Então, aqui dando continuidade, né? Aquilo que eu falei para vocês. E tem uma fórmulazinha, galera, que a gente vai usar. A primeira fórmula que a gente usa na eletricidade é essa aqui, ó. Vou colocar aqui. Seria Q. Já está até aqui, né? Só vou representá-la aqui para a gente entender o que é o que aqui, ó. N vezes E.
tá? Onde esse N significa que é um número, inclusive ele está dizendo aqui para ti, ó, significa que ele vai receber ou se ele vai perder, tá? Perdeu, ele vai te dar uma situação. Ganhou, significa que ele vai te dar outra situação, tá bom? Como foi para vocês? Professor, o que eu preciso entender aqui? A fórmula, tá? Por exemplo, se eu pegasse um fio, vamos desenhar aqui um fio, mais ou menos, um fio encapado, né? Chamamos isso de fios transversais e longitudinais, né? Nesse exato momento, se você pegar, ligar a sua luz, aí você vai entender por que a luz ela pega agora, nesse exato momento. Você vai ver várias, galera, não é uma, não é duas, são várias. Você não tem noção, é muitas partículas que vão estar se deslocando numa situação que a gente vai mostrar para você mais lá na frente, pelo sistema de alimentação. Então, se você tem uma tomada agora, uma tomada, vamos dizer a luz. Se você tem uma luz, elas vão ter uma orientação a partir de uma certa chave de ligação. Essa chave de ligação, elas vão direcionar essas cargas elétricas. Elas vão começar a se movimentar. Se movimentando, o que vai acontecer? Eles vão se direcionar para onde, professor? Justamente para a luz ela começar a pegar, tá? Então, essas cargas, a partir do momento que você tem lá uma chavezinha, essa chave seria, no caso, o seu interruptor, você vai começar a orientar. Essa orientação, de uma forma convencional, pensa como se fossem os soldados marchando, seria mais ou menos isso, para vocês entenderem. Então, eles vão começar a se orientar. Ela se orientando é rápido, galera. É assim, ó, milionésimo, centésimo de segundo a situação. Ligou, você já percebe que a luz lá pega logo de imediatamente. Mas lá dentro desse fiozinho, você tem várias cargas que vão estar o quê? Se orientando a partir da sua chave do seu interruptorzinho lá. Ligou, aí elas vão começar a se orientar e rapidamente elas vão procurar fazer com que a sua lâmpada ela pegue. Seria no caso o fluxo de energia a partir da eletricidade. Então, apagou, aí elas voltam a ficar totalmente desorientadas. Uma vai para um lado, outra vai para o outro. Ligou a chave, aí como se elas pegassem uma situação lá, elas começassem a se movimentar. E essa movimentação elas vão se direcionar justamente para pegar a sua luz. Então, para você ver, então, ligando a luz, elas se orientam, desligando a luz, elas ficam totalmente desorientadas. Legal, né? Então, não vai fazer isso na sua casa. Ligar, desligar, ligar. Aqui, deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui mais ou menos uma lâmpada, ó. Vou desligar aqui a luz, ó. Então, é o que aconteceu. Foi de imediato que aconteceu. Então, nesse exato momento, elas vão estar totalmente desorientadas. Eu tenho um fio, né, que vai estar interligado à tomada, que vai estar interligado às lâmpadas. Aí, quando você liga, ó, vou ligar aqui, ó. De imediato elas pegam. É muito rápido. Isso é milionésimo de segundos que pegam esse movimento dessas cargas, elas vão se orientando para pegar a luz. Então, a luz ela só pega porque devido a essa orientação de movimento dessas cargas. E quem vai dizer para mim isso justamente é esse N, ó. Esse N aqui ele vai dizer para mim, olha, professor, quantas cargas elétricas eu vou ter lá dentro daquele fio? Aí vai depender de alguns fatores que nesse caso não vem ao caso de a gente comentar. Mas para você ver que esse IN aqui é o que vai dizer para você quantas cargas elétricas eu tenho ali dentro daquele condutor, daquele fiozinho, né? Aquele fiozinho ali de cobre, né? Tem ali várias cargas elétricas se orientando para se movimentar. Entendido, galera? É isso que a fórmula diz para você. Esse Q aqui significa a quantidade de cargas, né? Vamos colocar aqui. Isso significa a quantidade, o fluxo de cargas. Não, perdão. Quantidade de cargas, né? Então, esse aqui, QT é abreviado de quantidade, tá? A gente usa muito isso na área da ciência. Então, esse camarada aqui é a quantidade de cargas. Esse aqui nós já comentamos, que é a nossa carga elementar, está aqui, né? Que ele tem um valor fixo, não precisa você decorar, tá? Ele é um valor que já é tabelado, isso vem nos exercícios, tá bom? E eu só preciso entender quem é esse camarada, esse N. Esse N é justamente, meu amigo, eu vou dar só uma orientação para vocês. Mas numa situação assim qualquer. Eu coloco aqui, sei lá, em um fio, vou cortar um fio. Pá, cortei esse fio. Esse fio nós chamamos de fio longitudinal, né? Que vai ser um fio mais ou menos, a gente vai estender ele, e ele vai de uma extremidade à outra. Galera, existem fios que chegam até conduzir, vou colocar aqui para vocês em números. Sei lá, vou colocar aqui 3,5 vezes 10 elevado a, sei lá,
19. Então, imagine, utilizando a ideia matemática. Vamos só colocar aqui a ideia para você ver como o número é muito grande. Eu vou pegar essa vírgula, vou andar 19 casas para minha direita. Vamos colocar aqui, tá? Vamos colocar aqui, só para você entender essa ideia legal da aula. Então, vou pegar essa vírgula e vou andar 19 casas para minha direita. Ó, presta atenção. Vou andar aqui, ó, uma casa. Andei uma casa para a direita, então significa que faltam 18 casas, não é isso? Essas 18 casas eu vou completar com zeros. Eu vou colocar de 3 em 3 para ficar legal de 6, tá? Vou colocar aqui, ó. Faltam 18 casas. 3, mais 3, 6, mais 3. Aqui já tenho 9, mais 3 já tenho 3, 6, 9, 12. Aqui mais 3 eu já tenho 15 e mais 3 aqui já tem 18. Olha o tamanho dessa número. Vou até apagar aqui a vírgula para você ver. Como não é apenas uma ou duas, são, meu amigo, numeração muito grande, ó. 35 e 18 zeros. Então coloca isso aí numa... Existem calculadoras que chegam até 12 dígitos. Então isso aqui nós temos muitos dígitos para você ver que isso, por isso que a gente representa geralmente, e vamos muito representar, sempre na base 10. Professor, por que na base 10? Porque você está aumentando 10 em 10, 10, 100 mil, 10 mil, milhão, entendeu? Então vai aparecer muito essas notações para casas muito grandes, tá? Que a gente colocou aqui, né? Valor positivo, ou para casas que vocês verão muito pequenas, nesse caso seria para carga alimentar, que eu até coloquei aqui o valor. Deixa eu só colocar aqui para você ver que a matemática trabalha muito com esses valores. Caso muito grande, a gente trabalha com notação científica, né? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Ó, esse negativo significa que é um número muito pequeno mesmo. Esse valor positivo aqui da base 10 significa o quanto esse número é muito grande, galera, tá? Para você ver como é importante a linguagem matemática aqui na física, para você entender a questão, principalmente no estudo dos átomos. São partículas que são situações que a gente coloca, tá? Para você entender a massa, como é muito pequena, praticamente quase desprezível, né? Para você ver tamanho de gases, né? Então a gente apresenta muito em notação científica. Caso muito grande, o valor é positivo. Caso muito pequeno, a gente retrata com valor negativo, tá bom? Vamos dando continuidade, que a nossa aula está passando rápido, né? Se vocês quiserem copiar, bate um print da tela, tá bom? Eu vou precisar apagar aqui nesse exato momento aqui essa anotação que nós colocamos aqui no canto, tá bom? Vou apagar, tá bom? Bate um print, vou dar 2 segundos. 1, 2, passou. Vamos lá apagar. Tem que apagar porque se eu subir a tela, essas anotações elas vão subindo também, que isso aqui é uma luz interativa, né? Do próprio programa, né? Só apaga aqui, apaga aqui, apaga aqui, apaga aqui. Então, ou seja, a primeira fórmula precisa entender a natureza dela, o que significa cada grandeza. Como falei para vocês, não precisam gravar esse valor e vem nos exercícios, tá? O professor só precisa entender o quê? Que esse que é a quantidade de carga, esse N representa números de partículas que eu tenho ali naquele fio, naquelas cargas elétricas, se é positiva, desculpa, quantos partículas eu tenho ali dentro daquele para me conduzir para pegar, por exemplo, essa luz aqui, voltando aqui no exemplo da luz, ó. Ó, nesse exato momento as partículas estão totalmente desorientadas, as cargas elétricas, nesse caso, elétrons. Quando eu ligo a luz, ó, elas começam a se orientar. Orientando, a nossa luz ela pega, tá? Então, eu vou precisar de um certo número de partículas, como vocês viram ali, né? São muitas, não é apenas uma ou duas, são várias, casa dos trilhões, sei lá. Então, são várias, galera. Não tem número. Existe uma teoria da condutibilidade, principalmente da parte elétrica, que para você ter um condutor perfeito, conduzir essa energia, ela é um valor muito acima, 10 elevado a 22, 10 elevado a 23, tá? Você vê que é um número muito grande, tá bom? Voltando aqui, que nós temos apenas 8 minutos da aula, só vamos colocar aqui se tem alguma. Aqui já fala um exemplo aqui, tá? Tá aqui, ó. Aquilo que eu falei para vocês.
Como esses valores aqui vocês terão que anotar, galera. Que se vão, quando aparecer, aí você vai ter que usar muito a base 10, tá? Vou deixar disponível para vocês um link que explica legal essa parte de base 10 para vocês, tá bom? Para vocês entenderem legal. Então, olha lá. Ó, sobre com R, ó, sobre, você sabe que é em cima, tá? Ó, coloque sobre a mesa, né? Agora, quando você só tira o RE, coloca a palavra sub, né? Significa o quê? Embaixo. Só que aqui é sub, né? Então, tudo que é sub é o quê? É embaixo. Então, essas unidades, elas estão muito abaixo, né? Por exemplo, ó, e vão aparecer alguns nomes. Por exemplo, ó, o M. O M representa, que nada mais nada menos que é o micro. Tudo que é micro é 10 elevado a menos 3, tá? Existe um M, que é o... Na verdade, não é um M. Isso aqui era para ser esse símbolo aqui, ó. Que esse símbolo aqui é uma letra grega que significa Mi, tá? Só ajeite aí no cadernão de vocês. O Mi, pessoal, como é o Mi? Uma perna é maior que a outra, ó. Seria mais ou menos isso, tá? Se fosse um Uzinho. Então, esse micro, ele equivale a 10 elevado a menos 6. Galera, é um valor muito pequeno mesmo. Você não tem noção, tá? A próxima casa é a casa do nano. Tá, professor? Não, tecnologia e tal. Pois é o que está acontecendo agora com o coronavírus. Para você ver o coronavírus, o tamanho do coronavírus era da ordem de 100 nanômetros. 100 nano... Eu nem vou escrever aqui, nanômetros, tá? Vamos só colocar aqui uma representação. Vamos colocar aqui... Vamos colocar aqui 100, o símbolo, né? E vamos ver, tá aqui. Vamos ver. Temos 100 minutos. Nanômetros. Esse nano representa 10 elevado a menos 9, né? Então, se eu substituísse aqui, então falaria para você, ó, coronavírus, ele tem um tamanho de 100... Ó, já me notificaram aqui, né? Eu tenho 10 minutos só da aula. Então, dá pra gente ainda... Só que aqui já me notificou aqui, né, na tela. Voltando para cá, né? Então, olha lá. Coronavírus, ó, é 100... Ó, 100 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Então, repara aqui, a casa é muito pequena mesmo, né? Muito pequena. Então, para você ver que são... por isso que a gente não consegue ver, né? Escala muito pequena, vai muito além da nossa compreensão visual. Então, nas cargas elétricas também nós vamos retratar essas cargas nesses subunidades. Apareceu, já sei que o professor vou ter que substituir, né? Para a gente entender legal e bacana a nossa situação, tá bom? Certo? Então, vai aparecer essas casas, principalmente essas duas, ó. Micro e nano, tá? Vai aparecer geralmente sempre mais o micro, tá? Aparece mais essa questão do micro e do nano. Vai aparecer muitos exercícios, tá bom? Olha o que é legal aqui, ó, que eu falei para vocês. Aqui ele colocou um exemplo da questão da... Quer falar? Quer falar, Ian? Tem uma pergunta para fazer? Não? Ela então. Aí ele deu um exemplo aqui, ó, para a gente entender legal a questão, ó. Ele fala o seguinte, ó. Qual a carga de um corpo que perdeu 2 milhões de elétrons? Desculpa. Muito cuidado nessa questão. Perder. Quando ele perde, significa que a partícula ela é o quê? Positiva, né? Que estava o quê? Em excesso. Quando no exercício ele fala assim mesmo, ó, ele precisa ganhar. Quando ele fala essa frase, precisa ganhar, precisa receber, significa que a partícula é o quê? Negativa. Então, os prótons são cargas que vão estar em excesso, né? E precisa perder. E quando o elétron ele ganha, ele vai estar sempre no exercício, tá bom? E aqui ele colocou aqui pra gente a seguinte ideia, ó. 2 milhões. Galera, 2 milhões, se você retratar isso em algumas situações de notação científica, a gente precisa colocar aqui algumas observações, tá? Acho que não vai dar tempo na sala de hoje, mas vamos colocar aqui, ó. Tudo que é 1000 é 10 elevado a... vai aparecer o 1000. O 1000
é 10 elevado à terceira. Tudo que é 1000, vou até colocar aqui. Apareceu essa frase 1000, aí você coloca 10 elevado à terceira, tá bom? Tudo que é 1 milhão é 6 zeros, tá? 6 zeros. Aí você retrata com 10 elevado a sexta. Isso aqui seria 1 milhão, tá? Milhão. Tudo que é bilhão, só colocar aqui, né? Colocar aqui de 3 em 3 para ficar legal, essas anotações aqui. Tudo que é bilhão é 10 elevado a nona. Então, geralmente vai acontecer aqui a palavra bilhão, né? Bilhão. Tá? E não vai dar espaço, vou colocar aqui no canto, ó. Tudo que é trilhão é 10 elevado a 12. Não vou colocar aqui, né? Que já sei que é 1 e tenho 12 zeros. E vou colocar aqui somente a abreviação, tá? Então, tudo que é trilhão. Então, tenho casas acima, que são casas, casos muito grandes, né? Que é o 1000, milhão, bilhão, trilhão. E tenho casas abaixo, colocamos aqui para você, ó, que é o mili, que é o micro, repara que é o oposto, né? Aqui já é muito grande, aqui o micro já é o quê? Muito pequeno, né? Nano, 10 elevado a menos 9, ele é o contrário do bilhão, que é uma casa muito grande, né? Que é o nano, né? E nós temos aqui o pico. Esse pico aqui, não se preocupe nessa situação que ele quase não vai aparecer. São situações raríssimas de acontecer. Mas, como eu falei para vocês, existem casas acima, existem casas abaixo. Casas acima, você vai utilizar sempre essa palavra 1000, milhão, bilhão, trilhão, tá? E ele deu para a gente, ó, que é 2 milhões, tá? Esses 2 milhões, se você substituir a palavra milhão, aí por isso que apareceu aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a sexta, tá? A gente tem que ficar muito atento que a partir de agora a gente vai utilizar muito essas linguagens de base 10, tá bom? Apareceu 1 milhão, substitui logo por 10 elevado a sexta. Pega o número que está na frente e multiplica por 10 elevado a sexta, que é 1 milhão, tá? Aí vezes 1,6. Ó, lembra que eu te falei? Não precisa anotar, porque isso tem que vir nos exercícios, tá? Tem que vir nos exercícios, esse 1,6, tá? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Bom? Vai aparecer. Galera, eu vou também disponibilizar para vocês outro material, tem lá no canal, tem aqui 4 minutos, e a gente vai disponibilizar para você assistir algumas propriedades de potenciação que a gente vai precisar aplicar aqui, tá? Como assim, professor, propriedade de potenciação? Será necessário, galera, para o estudo da eletricidade, principalmente na parte de cálculo, elas serão úteis, tá? Olha o que vai acontecer aqui, tá? Fique atento. Você tem aqui as bases 10, tá aqui, ó. Vou até apagar aqui que eu tenho só 4 minutos. Eu vou pedir para você bater um print rapidamente daqui dessa anotação bagunçada que ficou meio aqui, né? Vou precisar apagar aqui para a gente reproduzir aqui, tá bom? Já bateram o print? Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Não, vou utilizar o seguinte. Só vou anotar aqui as anotações. Deixa eu ver aqui perguntas. Bateu já. O Ian falou que já bateu o print, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui só essas anotações e vou jogar lá para o quadro lá. Tem um quadro branco aqui para mim anotar. Só ver aqui rapidamente. Infelizmente, acho que não vai dar tempo. Quero pelo menos terminar a aula aqui com vocês nessa parte do exercício, né? Vamos aqui, ó. Lá eu tenho Q igual a N, no exemplo, né? N vezes E. Tá aparecendo para vocês aí o quadro branco? Só dá um OK aí. Dá um OK, temos apenas só 3 minutos. OK, tá, beleza. Então, ó, vou repetir aqui o Q é igual. Lá ele deu pra gente que era 2 milhões. Lembra? Apareceu 2 milhões. Só vou relembrar que 1 milhão é 10 elevado a sexta. 10 e o 6 de forma de expoente. Então, vou colocar aqui, ó. 2 vezes 10 elevado a sexta. Vezes essa carga elementar. Galera, como ele está falando que ele perdeu é carga positiva, porque estava em excesso. Então, vou colocar aqui um valor positivo. Então, vai ficar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá? Como eu falei para vocês, esse exercício, ele é um exemplo, na verdade, que ele está mostrando aqui a questão prática, a gente vai exercitar muito isso. Vamos pegar somente e operar as base 10, ó, base 10. Professor, nessa base 10, não te preocupa em situações. Vamos pegar essa base 10, vou
pegar e repetir a base 10. Aí o que vai acontecer? Tenho 2 minutos. Vou tentar ser um pouco mais rápido. Eu tenho aqui a base 10, tá? E vou pegar os seus expoentes, ó. Seus expoentes eu vou subtrair, ó. Tu tem 6 com 19 subtraindo. Vocês já estudaram isso com a professora Tamires, que ela fala sobre essa questão da... Vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair, né? Você já estudou isso com a professora Tamires, né? Parte de negativo e tal. Então, ó, subtrair dá o sinal do maior. Tu tem 19, tira 6, isso vai dar 13, tá? 13. Só que esse 13 não é qualquer 13. Ele é um 13 o quê? Negativo. Por que, professor, negativo? Porque na situação você tem o seguinte, ó. O maior número é o 19. Então, fica com a K, nesse caso aqui, o sinal negativo. Então, Q é igual. Aí, ó, vou pegar número com número, ó, vou multiplicar. Então, 2 vezes 1,6 vai dar 3,2, tá? Então, peguei número com número, base com base. Quando as bases elas estiverem iguais, você repete e subtrai o expoente, tá? Tu tem 6, tira 19, isso vai dar 13, só que 13 o que? Negativo. Professor, unidade de carga é Coulomb, tá? Isso aqui está mostrando para mim, ó, a quantidade de carga que eu tenho ali naquele fio que está atravessando ali. Ou seja, 2 milhões de cargas que ele perdeu, eu tenho essa quantidade de carga que vai estar se deslocando. Pessoal, então temos apenas 1 minuto, tá? Eu vou deixar gravado essa explicação, volto a dizer. Dê uma olhada, veja essa parte teórica que vai ser muito importante para o estudo da nossa eletricidade. Se a qualquer momento cair a nossa live, por causa devido ao Zoom, tá? Ian, rapidamente, Ian, que nós temos aí. Se cair é porque cortou aqui a ligação já. Pode perguntar. Pode perguntar, Ian. Ian? Ian não tá saindo o som dele. Vou perguntar aqui no áudio. Ah, bateu o print, beleza. Então, pessoal, é isso, ó. Nós vamos finalizar aqui pelos